Jeep Commander, Song Plus e Raval H6 ganham um novo concorrente. Eu estou falando do Renault Koleos, que chega híbrido e que quer brigar por essa fatia dos SUVs grandes. Será que ele tem tudo o que precisa para conquistar o mercado? Bem ver. Mas antes de eu te contar todas as novidades do Koleos, eu preciso que você se inscreva aqui no canal do Jornal do Carro para não perder todas as novidades. A gente sempre traz vídeos aqui para você toda semana sobre carros e motos e, claro, não esqueça também de acompanhar a gente no portal do Estadão. Para contextualizar, o Koleos é um SUV do segmento D, ou seja, ele fica acima de Jeep Compass, por exemplo, e Toyota Corolla Cross. Ele vem para concorrer justamente com o Jeep Commander e também esses SUVs chineses como o Raval H6 e Song Plus. Bom, em termos de dimensões, ele tem 4,77 m de comprimento, 1,88 m de largura, 1,68 m de altura e 2,82 m de distância entre eixos. Isso quer dizer que ele é um pouquinho maior do que o Boreal, que tem 4,56 m de comprimento, ou seja, ele é 21 centímetros maior. Ele também tem 6 centímetros a mais na largura, 3 centímetros a mais na altura e 12 centímetros a mais na distância entre eixos. Comparando com o Commander, que é o carro mais vendido desse segmento, o Commander tem 4 centímetros a mais de altura e o entre-eixos dele também é 3 centímetros menor do que esse carro aqui, ou seja, ele tem um bom espaço interno, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Você quer saber de preços? Bom, a gente ainda não tem o preço nesse momento em que estamos gravando o vídeo, justamente porque a Renault vai lançar ele só em abril, nós estamos gravando em março, nós estamos tendo uma prévia aqui desse modelo. Mas podemos chutar que ele vai chegar em torno de 250 a 280 mil reais. E aí, o que você acha? Caberia no seu bolso? Você acha muito caro? Lembrando que o Commander, por exemplo, tem versões que vão de 228 mil a 336 mil reais. Agora vamos ver o design dele em detalhe? Vem cá, ó. Aqui na dianteira a gente tem faróis de LED, com luz diurna de LED também, e você vê que ele tem uma personalidade um pouco mais tradicional do que a gente vê, por exemplo, no Boreal. O Boreal tem um farol mais recortado, com luzes diurnas mais presentes aqui espalhadas pela frente inteira, enquanto aqui a gente tem um farol mais tradicional, na posição regular. Em compensação, a grade aqui a gente vê que ela é toda feita com esses diamantes, né, que é o mesmo formato aqui do logo da Renault, que é um diamante, só que aqui eles estão deitados. E aqui você tem uma impressão de um carro um pouco mais requintado, né, de uma categoria acima realmente do que a gente vê no Boreal e do que a gente vê no Compass, por exemplo. Aqui também, na parte da frente, a gente tem um acabamento em preto brilhante. Aqui na lateral a gente tem rodas de 20 polegadas, com um design também bastante marcante. E a diferença aqui com relação ao SUV menor que é o Boreal tem rodas de 18 polegadas nas versões de entrada e intermediária e na topo de linha de 19 polegadas. E aí você vê que essa parte azul, que justamente remete à Alpine, que é uma divisão esportiva, né, que está na Fórmula 1 da Renault, do grupo Renault, também aparece aqui, ó, na parte da porta traseira, e você vê aqui que também na traseira aqui, nessa parte aqui do para-choque, também se repete esse mesmo tipo de acabamento mais azulado. Bom, lanternas. Aqui a gente tem uma lanterna que a gente vê na maioria dos SUVs, tanto chineses quanto nacionais, que são interligados aqui, ó, por uma barra iluminada de LED. Já está bastante batido esse tipo de design, mas o carro é bonito. Tem um aerofólio aqui também com acabamento preto brilhante na parte de dentro. E aqui na parte de dentro do porta-malas, com abertura elétrica, a gente tem 431 litros de espaço para bagagem. É um bom porta-malas, porém ele perde para o Renault Boreal, que tem 522 litros, e também perde para o Jeep Commander, que tem 660 litros de espaço para bagagem aqui. Agora só resta saber se lá dentro ele é apertado ou não. Vem ver. Aqui na parte de trás, como eu falei, tem bastante espaço. Esse banco aqui, ó, tá projetado para uma pessoa de 1,90 m. E ó, para mim ainda sobra bastante espaço aqui para justamente encaixar as pernas, para viajar com conforto. Diria que
3 adultos, se forem de uma estatura mediana, conseguem viajar com conforto aqui. Você consegue ver, por exemplo, ó, que o assoalho é praticamente plano, a gente ainda tem uma sobressalência aqui, mas é muito pouco. E uma coisa legal é que aqui, ó, a gente tem um porta-objetos aqui dentro e esse acabamento sempre remetendo à cultura francesa, né? A gente vê que aqui no encosto a gente tem as cores vermelho, branco e azul, remetendo à bandeira da França. E aqui o acabamento é muito bom. Aqui é tecido, aqui na parte de cima da forração do teto. Tem luzes individuais para cada um dos passageiros aqui. E o mais importante, tem também ar-condicionado de 3 zonas nesse carro que vem em versão única. Ou seja, aqui a galera de trás consegue escolher a temperatura do ar-condicionado, assim como o motorista consegue escolher a dele e também o passageiro consegue escolher a temperatura que ele quer dali. Uma coisa que ficou faltando nesse carro, apesar de ter aqui, ó, calefação para os 2 passageiros das extremidades desse banco, é que ficou faltando refrigeração, né? A gente mora num país tropical que tem muito mais a incidência de calor do que de frio, e aí a Renault resolveu trazer um banco que esquenta aqui na parte de trás e não um banco que esfria. Poderiam ter trocado, né? Colocado refrigeração em vez de calefação aqui para quem vem atrás. Quem vai na frente tem as 2 opções e aí já é mais privilegiado ali. Aqui quem vem atrás só tem a opção de esquentar. Poderiam ter colocado um banquinho que refrigerasse, né? Terminando a parte do acabamento, assim como se reflete ali na parte da porta da frente também, a gente tem alcântara aqui, ó, na parte da porta, nessa faixa especificamente, e o resto é plástico mesmo, ó. Tanto aqui, mas aqui já é um plástico um pouquinho melhor, um acabamento um pouco mais sofisticado, de soft touch, e aqui a maçaneta também, apesar de ser de plástico, ela imita um cromado. Vamos ver lá na frente agora? Acabamento aqui na parte da frente também bastante primoroso, lembrando que esse carro é importado, ele vem da Coreia do Sul. Então aqui, ó, tem alcântara aqui nessa parte do painel inferior, a central multimídia e as saídas de ar. Tem também aqui nas portas desse lado, como eu falei lá atrás, é o mesmo acabamento que tem lá atrás, tem aqui na frente também. E você vê que a porta também ela é retroiluminada, ou seja, tem um LED ali por trás que a gente consegue ver as cores aqui da cabine. Bom, esse carro tem tantas portas quanto tem de telas. A gente tem 3 telas aqui de 12,3 polegadas, uma central multimídia para o motorista, um painel de instrumentos, e aqui essa central multimídia já fica mais para o passageiro. Daqui do motorista a gente não consegue ver porque tem um sistema que bloqueia, né, para você não conseguir ver o que tem aqui, porque o motorista não pode se distrair com tantas telas assim. Mas além disso, dessas 3 tem mais uma que fica aqui, que é o head-up display, que tem 9,3 polegadas, ou seja, o head-up display desse carro já é maior do que muita central multimídia de carros mais baratos por aí, que tem 7, 8 ou menos de 9,3 polegadas. Tem uma crítica que eu preciso fazer a esta central multimídia, que apesar de ser grande, ela, diferentemente do Boreal, que é um carro mais barato, né, da Renault, que custa ali entre 180 e 215 mil reais, o Boreal já vem com Google nativo, ou seja, eu posso instalar vários aplicativos, eu posso ter realmente a internet aqui funcionando dentro do carro, e é uma central multimídia muito mais responsiva, muito mais rápida, porque já tem o sistema instalado na central multimídia. Aqui não, aqui a central multimídia é um pouco mais simples, ou seja, é um carro mais caro com uma central multimídia um pouco atrasada, digamos assim. Então você tem alguns aplicativos aqui instalados, como o Android Auto, Apple CarPlay, mas você precisa da internet do celular para que eles funcionem. Então fica aí um puxão de orelha para a Renault, porque poderia ter trazido uma central multimídia um pouco mais moderna, assim como ela trouxe para o Boreal. Bom, aqui na cabine, o volante é muito bem acabado, a gente tem os comandos aqui de piloto automático adaptativo. No geral, esse carro tem 29 equipamentos de ADAS, que é o sistema de auxílio ao condutor, que tem piloto automático adaptativo, tem frenagem autônoma de emergência, assistência de permanência em faixa, assistência para colocar e tirar o carro da vaga. Tem uma série de itens que esse carro tem para justamente auxiliar o condutor. Claro, todos eles você confere na matéria completa lá no nosso portal, no Jornal do Carro. E além disso, ele ainda tem mais 5 modos de condução. Olha só, tem o
o Eco, mais econômico, né? Mais voltado para andar na cidade, Conforto Sport, AI, que é uma espécie de inteligência artificial, que consegue ver qual é o seu tipo de tocada e aí consegue, a partir daí, criar um modo de condução só para você. E também tem o modo Snow, que é o modo neve, que aqui no Brasil a gente nem precisa tanto assim. Bom, aqui na parte da frente a gente tem um ar-condicionado de 2 zonas, como eu falei, tem para o motorista, tem para o passageiro e uma terceira zona para quem vai aí atrás onde você está. E também temos aqui um câmbio que é, na verdade, um câmbio que funciona com 3 marchas, porque aqui a gente tem o motor a combustão e também o conjunto híbrido. E aí, para funcionar direitinho, para fazer esse casamento, aqui a gente tem um câmbio de 3 marchas e claro que o motor elétrico também traciona esse carro quando é necessário. Temos um carregador por indução aqui e aqui ainda bem tem os comandos do ar-condicionado por aqui mais fáceis, você não precisa mexer só na tela. Além disso, um porta-objetos aqui que não é muito fundo, ele é raso até, é pequeno, mas tem um porta-objetos aqui e 2 porta-copos. Na lista de equipamentos de série desse carro, a gente ainda tem para segurança 7 airbags, ou seja, são 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina que ficam na janela e um airbag central, que é o far side, que é para que motorista e passageiro não batam a cabeça se houver uma colisão lateral, por exemplo. Então são 7 airbags no total aqui na cabine. E além disso, temos o sistema de som da Bose com 10 alto-falantes. Além disso, esse carro, por ser versão única, ele já vem com um amplo teto solar que abre, é panorâmico inclusive, e aí você consegue ter toda a visão aqui, viajar, o dia que tiver mais nublado assim você consegue abrir, e quando tiver sol também, por que não, né? Aproveitar aí esses últimos dias de verão. Aqui a gente tem um motor 1.5 turbo de 4 cilindros que rende até 245 cavalos quando combinado com o conjunto elétrico. O conjunto elétrico tem 2 motores elétricos, um serve como gerador e o outro para tracionar o carro. Bom, aqui a bateria é de mais ou menos 1,61 kWh, o que está na média aí dos concorrentes, né, híbridos que não são plug-in, híbridos convencionais, ou seja, esse aqui ele é autorrecarregável, ele não precisa de tomada para recarregar a bateria. E aqui esses 245 cavalos são uma somatória aí dos 2 motores, tanto o elétrico quanto a combustão. A Renault não divulga quanto é o torque desse conjunto combinado. Ela só divulga o torque separado que está aparecendo para você aqui embaixo na tela. Com toda essa potência e esse torque, esse carro aqui que tem mais de 1.800 kg acelera de 0 a 100 em 8,3 segundos. Nesse primeiro vídeo a gente não pôde contar para vocês as primeiras impressões ao dirigir o carro, mas você vai ficar sabendo aqui no Jornal do Carro e também no Jornal do Carro lá no Estadão, no dia 17 de abril, às 10 da manhã, e eu te espero para te contar tudo o que eu achei sobre ele. O preço está aparecendo aqui embaixo para você. Bom, e aí, o que você acha? O carro vai se sair bem entre os SUVs grandes? Deixa aqui nos comentários e eu te vejo numa próxima. Tchau!